Alô pessoal, estamos de volta, é o programa Momento Filosófico com o professor Djalma Cremonese. Eu saúdo os ouvintes do programa Caminhos da Noite da Rádio Medianeira FM 102.7 e esse programa também é transmitido simultaneamente aqui no YouTube, no canal Paideia TV Formação Integral Humana. Ative as notificações, se inscreva para que o nosso canal também seja relevante aqui também no YouTube. A aula passada nós falamos de fatos hilários dos filósofos gregos e hoje o tema é a humildade, porque a filosofia de uma certa maneira também ensina a humildade. Uma das atitudes presentes nas bases do pensamento filosófico, que é comprovada tanto pela história da própria filosofia como pelos princípios constitutivos desse modo de reflexão, ela identifica-se pela conduta da humildade. De tantos saberes que a filosofia proporciona, do aprendizado da humildade, ou como afirmou Comte Sponville, de que a filosofia ajudou a conhecer-me demais para me gloriar do que quer que seja. Ainda na faculdade, quando jovem, deparei-me com uma bela frase de um dos nossos maiores pensadores brasileiros, reconhecido mais no exterior do que propriamente aqui, chamado Paulo Freire, que me fez refletir sobre o valor da humildade e de reconhecer tudo aquilo que não sou. Afirmava Paulo Freire: a humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo, a de que ninguém é superior a ninguém. Isto é, independentemente de cor de pele, de religião, de status social, poder político, econômico, todos os seres humanos são iguais uns perante os outros. Como lembra também o filósofo brasileiro reconhecido pela mídia por suas palestras, por seus vídeos, Mário Sérgio Cortella, ao se referir ao seu professor e amigo Paulo Freire. Este senhor levava no próprio nome a palavra humildade, pois Paulo significa pequeno. Dentro desse mesmo raciocínio, continua Cortella, é importante lembrar que a pessoa humilde é diferente de ser uma pessoa subserviente, porque o subserviente é aquele que baixa a cabeça e diz sempre amém para tudo e para todos. O marido que muitas vezes é subserviente à esposa, ou a esposa subserviente ao marido, filhos subservientes aos pais, ou talvez, mais comum em nossos dias, pais subservientes aos filhos, o aluno que é subserviente ao professor, ou o empregado subserviente ao patrão. Humildade não significa humilhação. Ninguém nasce para sofrer humilhação de qualquer tipo, forma ou espécie. A humilhação só serve para os orgulhosos, os soberbos, os perversos, os arrogantes, os pretensiosos, os pedantes. Outro exemplo bonito do Mário Sérgio Cortella, ele usa muito em suas palestras e livros, é a explicação da famosa frase que exprime superioridade de uma pessoa sobre a outra, ou sobre uma classe sobre a outra. É a famosa ou famoso carteiraço. Você sabe com quem está falando? Para quem se exprime dessa maneira, é melhor solicitar alguns minutos de atenção para, quem sabe, dar algumas informações que talvez o ajudem a compreender a ínfima condição do ser humano diante da infinitude do universo. Claro, se a pessoa tiver também a humildade e a capacidade de ouvir. Poderíamos dizer que não usamos mais o termo universo, diz o Mário Sérgio Cortella, mas sim multiverso, para explicar o conjunto de muitos universos existentes no cosmos. Poderíamos esclarecer que conhecemos de tudo isso, desse multiverso, apenas 5%, sendo que o restante, 95%, ignoramos por completo. Pode-se explicar ainda
que existem aproximadamente 800 mil galáxias e que moramos em uma galáxia chamada de Via Láctea, que contém aproximadamente 100 bilhões de estrelas e que cada uma dessas estrelas, 6 estrelas, tem um planeta do tamanho da Terra. A soma se aproxima então de 17 bilhões de planetas similares ao nosso. E o mais incrível, sabemos que existe um sistema solar que gira 8 planetas em torno de uma estrela anã, amarelada, de 4ª ou 5ª grandeza, que nós chamamos de Sol. É possível explicar que moramos em um desses planetas que se chama Terra. Esse planeta que habitamos é composto por mais de 3 milhões de espécies de vidas diferentes. E o ser humano é apenas uma espécie de vida entre elas. Então se pergunta, e o Mário Sérgio pergunta, quem é você e quem sou eu em um planeta que tem mais de 7 bilhões de pessoas, fazendo parte de mais de 3 milhões de espécies, girando em torno de uma pequena estrela de 5ª grandeza, que faz parte de uma constelação que tem mais de 100 bilhões de estrelas, que é uma pequena parte de outras 200 bilhões de galáxias. Assim, quem sou eu e quem é você? Em Face do Infinito, também se expressou o filósofo Pascal. Quantos reinos nos ignoram? O silêncio eterno desses espaços infinitos me espanta. Pois, enfim, o que é o homem na natureza? Um nada em relação ao infinito, um tudo em relação ao nada, um meio entre nada e tudo, infinitamente afastado de compreender os extremos, o fim das coisas e seu princípio estão para eles invencivelmente escondidos, num segredo impenetrável, igualmente capaz de ver o nada de onde foi tirado, e o infinito que está envolvido. Diante do infinito e do ilimitado, é bom que o ser humano se dê conta de sua pequenez ou talvez baixeza. Aliás, como também descreve Comte Sponville, a humildade é uma virtude humilde, pois duvida até mesmo que seja uma virtude, e mais, uma virtude lúcida do homem que não sabe ser Deus. Ele não é um Deus. Em outras palavras, segundo a psicanálise freudiana, o ser humilde é quando sua majestade, entre aspas, o eu, o ego, perde seu trono e leva em consideração o nós, o coletivo. A palavra humilde, etimologicamente falando, deriva de humus, radical grego que se refere à ideia de terra fértil ou filhos da terra, de onde provém também a palavra humanidade, isto é, aquilo que é responsável por fazer germinar, pressupõe um determinado posicionamento ou atitude do sujeito pensante. Trata-se, portanto, de um modo que permite envolver-se gradualmente no processo de maior humanização, o que significa deixar-se fertilizar pela humanidade que é em si ou o princípio básico que a constitui, o racional, o reflexivo, o filosófico. Perante a realidade que o cerca, o indivíduo deve adotar o ponto de vista de admissão da ignorância pessoal. Vale dizer, deve adotar a humildade. Isso é que ensina a filosofia. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem, neste mesmo canal e nesse mesmo horário. Um grande abraço.